Tá. Ai, ai. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma noite de estudos do Evangelho Redivivo. E para a gente começar, eu vou pedir para a Miriam Simone fazer a página, ler a página inicial para nós e depois a Bebel vai fazer a prece. Boa noite a todos. A página que eu vou ler está no livro Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo 158, Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimônias e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão somente com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, item 158. Bebel precisa abrir o seu microfone. Desculpa, boa noite a todos, paz e luz. Neste momento, pedindo a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada e querida, a Jesus, nosso guia e modelo. Mais uma terça-feira de estudo, de aprendizado, relembrando tudo que o nosso querido irmão, Mestre Jesus, nos ensinou. E através dessa vivência, dessa troca de conhecimento, de relembrarmos essa passagem desse irmão tão querido conosco. Neste momento, nós pedimos que os nossos amigos espirituais, nossos anjos e arcanjos, possam nos dar a capacidade de absorver cada vez mais estes conhecimentos, para que, quando formos chamados a testemunhar a nossa fé, a nossa crença, a nossa vontade de transformar, nós possamos simplesmente lembrar de Jesus e do que ele estaria fazendo diante dessa situação. Por isso, querido irmão Jesus, faça de cada um de nós que aqui está instrumento nas tuas mãos, hoje, agora e por toda a nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Miriam Simone, obrigada, Bebel.
Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho Redivivo, né? Miriam começou semana passada, nos esclarecendo sobre a importância de João Batista, e hoje, né, o batismo de Jesus é o tema 8 do Evangelho Redivivo. Miriam, a palavra é sua. Boa noite, então, a todos. Eu não trouxe slides da aula passada, mas vou dar só algumas coisas para a gente relembrar, né, que João Batista, é filho de Isabel e Zacarias, os dois, né, já tinham idade avançada. A Isabel, inclusive, era estéril quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias, que era um sacerdote da classe Abias, no templo, que ele então seria pai. João, na verdade, ele recebeu o nome de João. Quando o anjo falou para ele que ele ia ser pai, ele também já falou que ele ia se chamar João. Porque a gente fala João Batista, mas tem que ter uma vírgula aí, né? Porque ele recebeu a alcunha de Batista depois, porque ele começou a batizar. Então, quem que era o João? O Batista. Inclusive, eu falei que os judeus não tinham sobrenome, porque não era comum, não era usual o sobrenome, porque era João, filho de Zacarias, Jesus, filho de José. Era assim, era Ben ou Bar que eles usavam. João, Ben ou Bar, Zacarias, e assim era. Então, eles falavam que era filho de fulano, filho de ciclano, então não tinha o sobrenome. Ficou João Batista porque, né, ele começou a batizar, então ele ficou conhecido dessa forma. Então, João foi essa voz que clama do deserto, ele tinha 6 meses de diferença do Cristo, de Jesus, né? Ele nasceu 6 meses antes. E ele foi aquele que foi o precursor, realmente. Ele foi abrindo, né, abrindo realmente tudo para que o Cristo pudesse falar. Ele veio chamando a atenção, ele tinha uma fala agressiva, uma fala muito dura, porque ele estava tentando acordar os judeus, lembrando para eles de tudo aquilo que eles tinham testemunhado e que o Cristo estava chegando para trazer novas mudanças. Então, ele vivia fazendo arrependei-vos, arrependei-vos, era essa uma das falas mais frequentes dele. Então, ele foi extremamente importante. Eu falei, inclusive, que o professor Celestino fala várias vezes que ele entende que a Igreja Católica, principalmente, não deu valor, e a gente não dá valor à figura de João Batista, que ele foi importantíssimo. Inclusive, ele, além do Cristo, foi o único profeta que foi que outros profetas anunciaram. Ele foi anunciado por Malaquias no Velho Testamento. Foi o único que foi anunciado. Então, ele tem uma importância incrível para a vinda do Cristo, né? Ele foi muito importante. E então ele começou a batizar, e nós vamos ver que tem uma conotação muito diferente a questão do batismo e por que ele batizava. E ele, então, por ser, né, uma pessoa que tinha que fazer todo mundo, ou então cumprir as leis, ele acabou se indispondo com Herodes, né? E porque Herodes tinha uma relação com uma pessoa, com uma mulher que ela era meio parente dele, enfim. Aí deu uma confusão, ele foi falar para Herodes que estava errado o que ele fazia, e essa mulher, então, pede a cabeça dele, né, do Zacarias, e ele, então, é decapitado. E a gente sabe que isso se cumpre, na verdade, um, porque ele reencarna, ele é Elias reencarnado. E Elias, quando, né, encarnado, Elias matou, assassinou muitos, não é padres, não, mas muitos sacerdotes lá do Baal, enfim. E aí, então, né, a lei de causa e efeito, ele acaba sendo decapitado também.
Então, ele viveu muito ali na região de Jericó, naquela região do deserto, né? E hoje a gente vai ver, então, a questão do batismo de Jesus, né? O significado do batismo, o batismo de Jesus, ok? Então, eu vou trazendo e vocês, qualquer coisa, vocês vão parando, tá bem? Para a gente conseguir entender melhor. Então, eles falam aqui que o batismo de Jesus é o momento em que o mestre Nazareno se apresenta ao mundo como Messias aguardado e sua missão tem início na Terra. É interessante que, mesmo ele sendo primo, porque a Isabel, a mãe de Elias, era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, eles eram primos e eles tinham um relacionamento de pequenos, eles brincavam e tal. Mas Elias só realmente sabe que ele é o Cristo só depois do batismo que as coisas começam a se esclarecer, inclusive para o Batista, para João Batista. Eu esqueci de abrir meu livro aqui. Tá. Então, ele vai falando isso. Espera aí, gente, deixa eu achar aqui no meu livro. Eu fechei. Ok, é isso. Então, vamos mais para frente. Então, ele fala que o batismo em si foi apenas, olha, um formalismo, um ato simbólico mesmo, que poderia ser dispensado se os fatos acontecessem atualmente. Então, foi importante para eles essa questão do batismo como um simbolismo. Então, Jesus, atento à sua missão, ele sabia da importância da missão dele, né? Ele nasceu para cumprir essa missão. Ele sempre cumpriu as tradições e normas da sociedade da época, olha que interessante, sem descuidar que diziam as profecias. Então, assim, apesar de Jesus entender, no meu ponto de vista, que realmente aquilo não tinha um significado maior, não ser simbólico, ser formalismo, ele se submetia a essas coisas porque era coisas de tradição da sociedade da época, né? Então, ele foi muito atento a essas questões da tradição, ele sempre cumpriu isso, tá? Então, a gente vai ver, e a ideia principal desse primeiro momento é que Jesus é o Messias, e a gente vai ver também essas referências ao batismo, os fenômenos mediúnicos que aconteceram, né? E essa moral do Cristo. Vamos ver. Então, só um resuminho desse primeiro momento. Então, é o momento que, na verdade, o batismo é o momento em que as pessoas entendem que Cristo, que Jesus era realmente o Messias que eles estavam aguardando. Então, que era um ato simbólico, que Jesus cumpria essas tradições, as normas da época, né? E isso também estava nas profecias, né? E esse tema é muito interessante, porque os 4 evangelistas, eles registram que Jesus é o Messias e registram esse acontecimento. Então, eu trouxe, né, a fala deles todos para a gente conseguir compreender. É pequeno, né, são trechos pequenos do Evangelho, mas nós vamos ver os 4 evangelistas falando desse momento. Então, Mateus, lá no capítulo 3, versículo 13 a 17, ele fala o seguinte: nesse tempo veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Porque aí ele percebe que quem era o Cristo, né? Jesus, porém, responde-lhe: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João consente e batiza Jesus, certo? Isso é Mateus. Qualquer dúvida, vocês não deixam passar, não, tá, gente? Em Lucas... Não, continua em Mateus, desculpa. E aí continua.
Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, esse é o texto de Mateus, é o maiorzinho. Vamos seguindo, depois a gente fecha. Em Marcos, primeiro capítulo, versículos 9 a 11, ele fala: Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, esse é o texto de Marcos. Você vê que eles têm algumas coisas diferentes, mas o sentido é o mesmo. Lucas, no capítulo 3, versículo 21 a 22, ele fala: Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também é batizado, achava-se em oração, e o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Vê, a compreensão de cada um é um pouquinho diferente. E João é o que faz mais diferente, ele fala: No dia seguinte, ele, João Batista, vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Olha que interessante o texto do João, como é diferente, né? Então, ele mostra o Batista, né, falando para todo mundo, né, que Jesus era muito mais, um espírito muito mais evoluído que ele, né? Ele tinha noção, mas aí que ele descobre que é ele o Cristo mesmo, né? Aí ele fala, ó, não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Percebe que em João a gente vê claramente que ele conhecia Jesus, ele era primo, mas ele não sabia que a missão que Jesus, ele sabia que ele estava ali para abrir caminho para aquele que viria, mas ele não tinha certeza que era Jesus. Ali no batismo que ele percebe tudo e ele fala, então, dessa importância de Jesus, né? Então, ele fala, eu não o conhecia, quer dizer, não conhecia ele como sendo o missionário, o Cristo, né? Mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, tá vendo? Então, ele não sabia, ele ficou sabendo depois que Jesus foi para ser batizado. Ficou muito claro? Ficou complicado isso? Ah, sim. Aí eu queria saber de vocês que nesses 4 textos evangélicos são descritos um fenômeno. Que fenômeno que vocês acham que estão descritos nesse texto dos evangelhos? Só um, tá? Ei, meninas! Eu não sei se tem meninos, mas... Ô, gente, Mira, eu acho que é ah, a materialização da pomba, não? isso que chamo como? Materialização. Ah, você falou, certo. Esse é um fenômeno mediúnico. É, sim, eu acho isso. Só teve esse fenômeno, gente? O céu se abriu também, materialização e visualização. Mas teve outro, não teve?
mais outra? Então não sei não. Agora é com as meninas. Clara Audiência. É por Como? aí. Ela falou Cláudia Clara. Audiência. Ah, tá. Ah, Na verdade, o fenômeno é o fenômeno de audiência mesmo, né? Mas é o fenômeno, ele é o fenômeno físico, né? Então, vamos lá. Eu já pulei, vocês já falaram, são dois fenômenos que eles vão descrever. Então, vamos lá. Nos 4 textos evangélicos são destacados fenômenos mediúnicos de efeito físico. Tem uma diferença em claudaudiência que não é físico, né? Do fenômeno que ele vai descrever agora, que foi ocorrido durante o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. Então, foi, primeiro, materialização da pomba. E o segundo, a voz direta. Ele não falava lá, esse é meu filho bem amado. Eles escutaram essa voz. Não foi assim? Eles escutaram a voz falando. Além da pomba descendo, todos eles falaram que a voz apareceu, uma voz do céu, falando: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Tu é meu filho amado, em ti me comprazo. Então, eles escutaram, eles viram essa pomba e eles escutaram essa voz. Então, como foi uma voz direta, ela é chamada de pneumatofonia, tá? Pneumatofonia. Então, só para a gente perceber, essa pomba materializada que apareceu, né? Cada um deu um nome, né? Mateus fala em Espírito de Deus, Marcos vai falar em Espírito, Lucas vai falar em Espírito Santo, né? E João fala em Espírito e Espírito Santo. Então, é o entendimento deles naquele momento, né? Então, essa voz materializada, ela vem confirmar para eles, né? Quer dizer, para João Batista, principalmente, os outros que estavam ali, porque os evangelistas não estavam ali, né? Nenhum deles estava, né, nesse momento. Então, especialmente para o Batista e para aqueles que estavam ali, veio confirmar que era aquele homem que ali estava, né, chamado Jesus, aquele que era o Messias, né? Então, isso foi aí que o Batista, teve a certeza de que ele, né, tudo que ele fez até aquele momento tinha sido para ele, para Jesus, que ele não sabia exatamente, ele sabia que vinha alguém, sabia que esse alguém era muito maior do que ele, e olha, Jesus falou em determinado momento que, nascidos de mulher, João Batista era o maior. Então, olha só, gente, que espírito era esse, João o Batista? Né? Era um espírito muito superior a quase todos que estavam ali, porque Jesus fala, nascido de mulher, João é o maior. Interessante, né? E a gente realmente, ninguém quase sabe quase nada dele. Então, Ô, olha, Miriam, oi. tem aquele filme Jesus de Nazaré, e quando Jesus chega e fala para João, né? O João, não é eu que tenho que batizar você, você que tem que me Ah, batizar. Quando isso acontece, que você está me esclarecendo agora, que o João, o Batista, não sabia, logo em seguida que ele batiza Jesus, não sei se vocês lembram desse filme, aonde tinha dois ali que se tornaram discípulos de Jesus, um era o André, o outro eu não lembro o nome dele. E aí ele vira para ele e diz, ó, esse é que vocês têm que seguir. Lembra disso, desse não, filme? acho que eu não vi, não, Bebel, não lembro disso aí, não. E aqui no texto, isso não aparece, viu? Eu É, não achei lugar nenhum, sim, sobre isso aí, né? Não sei, de repente pode ter no Evangelho alguma coisa a gente não tenha visto, né? Porque tá ok. eles podem estar lá, né? Mas depois Jesus chama eles para eles serem discípulo dele, né? Então pode ser isso mesmo. Então, gente, não é assim a intenção, mas vamos rapidamente, né, falar sobre um pouquinho mais sobre os efeitos físicos. Então, lá em Mateus, né, eu só estou trazendo para reforçar
Ele fala do Espírito Santo como pomba e fala também dessa voz que vinha do céu. Em Marcos, ele também fala o Espírito como uma pomba e da voz que veio do céu. Lucas também fala, só para confirmar do pedacinho, do Espírito Santo, e olha, ele fala, ele desceu sobre ele em forma corporal como pomba, né? E a voz que veio do céu, tu é meus filhos. E João também vem falando que viu o Espírito descer como uma pomba vindo do céu, quer dizer, João não viu nada, na verdade, que ele não estava lá, né? Mas sobre ele, eu não o conhecia, ele fala como se fosse o Batista falando, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, né? Então, eles todos, só para a gente ter. Oi, Adriano. Oi, oi, Álvaro. Márcio Alvinho levantou a mão. Oi, 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 Miriam, boa noite. Boa noite, Alvinho. Muita chuva aqui no Rio, só para mim não se perder, a gente está aonde? Tema 8, Alvinho. Tá, acabou de começar, então Acabei de começar, acho que é o terceiro slide, ou quarto. tá. Tá? Se, se você puder mudar o meu nome, eu agradeço. Márcia, muda aí, que para eu mudar agora tá mais chato. O nome do Alvinho? A Márcia tá aí? Márcia, saiu. É, é porque ela tá em Volta Redonda, Barra Mansa, gente, tá complicado lá hoje, sabe? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ela tá aí, mas ela deve ter saído para ver. Peraí, Alvinho. Pronto. Então vamos lá, gente. Ok? Desculpa aí para perder o seu raciocínio. Não, tudo bem. Então, só para reforçar, então a gente tem esses dois efeitos, que é de materialização, quando a pomba, esse coisa do céu abrir, né, gente? Tudo é visão deles, assim, né? Porque a pomba desce, deve, quer dizer, se materializa essa pomba branca, que tem um simbolismo muito grande, e deve vir com muita luz, né? Então, a parede do céu se abre e desce essa pomba. Mas não foi uma materialização. E era o espírito realmente iluminado ali, com Jesus junto, então devia ter um foco de luz muito grande. E então, aí, para eles, como, né, foi a materialização. E a pneumatofonia, que é a voz direta, né? A gente vai ver alguma coisinha aqui para que a gente. Então, vamos lá. Então, Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 5, que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção. Isso é muito certo, isso acontecia muito lá no começo, mesas girantes, né, a sematologia, a tipitologia, né, que eram as pancadas, as batidas, né? Isso tudo foi realmente para chamar a atenção do homem. Enquanto muitos achavam que aquilo era uma distração, Kardec falou: peraí, tem alguma coisa esquisita aí, né? A mesa não tem nervos, não pensa, não fala. Como é que isso acontece? Foi aí que ele começou a pesquisar. Então, era uma coisa. Hoje a gente tem muito pouco efeito físico, porque a gente não precisa mais, né? A gente não tem mais necessidade de ver fenômenos, apesar de ser muito legal. A gente não tem mais necessidade de ver. Então, pouquíssimos de nós aqui já viu um fenômeno físico, né? Então, ele continua falando de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são ruídos em pancadas, isso que eu falei, a sematologia e a tipitologia, né? Lembra? Eles botavam o alfabeto, né? E ou ia parando nas letras, ou então era uma pancada para o A, duas por B, três por C. Imagina escrever tudo assim. Era assim que eles iam contando e iam vendo quem é que estava. Miriam Simone,
A Márcia, enquanto a Márcia não estiver aí, você me dá uma ajuda de ver quem está com a mão levantada. Você também está no celular, né? Mas Desculpa, Miriam, mas fico no celular, né? Não dá para tá, ouvir. tá bom. Romero, Oi, eu, Também tem dificuldade. eu, Tô no ce- oi. Quem tiver no consegue eu ver melhor. eu posso ver para você. Tá ótimo. Eu consigo ver aqui, mas não consigo abrir muito. Então tá. Então isso foi, né, como eu estou falando, no começo. Porque ruído e pancada, gente, é muito mais tranquilo do que fazer um fenômeno físico de materialização, de voz direta, escrita direta. Isso é muito difícil, porque exige muito de ectoplasmia, exige muito dos médiums, então isso não é mais comum. Tem um centro no Rio, que é o Frei Luiz, que fazia, eu não sei nem como está agora, né? Quem foi em Juiz de Fora, né? O, o Paulo César Frutuoso, médico, oncologista, ele frequenta, ele participa de trabalhos de materializações, de cura, que são fantásticos. Ele tem livros e conta casos interessantíssimos. Mas não é fácil, né? Todo mundo tem que ter muita disciplina, com alimentação, com tudo, para conseguir participar desses momentos, que são momentos especiais, de muita energização, então eles têm que liberar muito fluido, e isso tudo é muito difícil. Então, ele segue falando, já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, pode igualmente fazer com que se ouçam gritos de todas as espécies de som vocais, que imitam voz humana, tanto do nosso lado como no ar, tanto ao nosso lado, tá, como no ar, chamado pneumatofonia. A escrita é pneumatografia, e assim vai, tá? Então, isso pode acontecer, e naquela época mais ainda, né? Então, naquela época, os fenômenos eram muito mais físicos do que fenômenos inteligentes, como acontece aqui. Então, é mais ou menos assim: o médium vai dispondo, né, dos fluidos dele, então ele libera ectoplasma, que junto com o médium normalmente é o médium de efeito físico, que tem facilidade em dispor dos seus fluidos desse ectoplasma, aí junta com fluidos espirituais, junta com fluidos da natureza, junto com fluidos de mais pessoas que estão ali, porque os espíritos eles vão aurindo fluidos de onde eles encontram, não só daquele médium que tem essa capacidade de doar esse ectoplasma, como de tudo. Você viu que eles podem tirar da natureza, pode tirar de outros médios dali, de outros espíritos. Então, eles vão formando isso para formar, porque essa pneumatofonia ela é muito complicada, gente. Às vezes eles materializam uma garganta ectoplasmática, e dessa garganta que sai essa voz. Está entendendo? Eles materializam. A escrita direta, eles fabricam, vamos dizer assim, uma tinta, e eles escrevem, e aquela parede fica por um bom tempo com aquela tinta escrita, tá? Então, isso é uma coisa muito rara de se ver. Então, a Kardec, ainda no Livro dos Médios, fala: os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo. Então, às vezes, você escuta, né? E outras vezes, elas são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedesse de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Então, tem a exterior que todo mundo escuta, você entendendo? O pessoal todo está escutando, porque ela fala para todos. E essa voz interior, ela é mais ela é mais só você que escuta, uma coisa assim, né? Uma voz que repercuta no nosso foro íntimo. Então, é você que está ali escutando. Mas você escuta um pouco diferente da audiência, né? Então, vamos lá. Eu trouxe várias vezes porque para a gente entender. Isso daqui é que eu já falei. Tá? Então, olha que interessante, porque aqui em Êxodo, isso aqui não é desse momento.
ele está falando que esse fenômeno, a pneumatofonia, já foi relatado em outros livros do Pentateuco, né? Por exemplo, no Êxodo 20:18, ele fala: todo o povo, porém, ouvia as vozes lá, e viu os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e amedrontado e abalado, com o pavor, parou longe. Então, eles estão mostrando aqui que na Bíblia também aparecem esses fenômenos. Tem vários fenômenos, do burrinho que empacou, tem um monte de fenômenos na Bíblia, tá bem? Porque naquela época eram as manifestações físicas que chamavam atenção, né? Que causavam mesmo para as pessoas acreditarem nisso. Então, por isso que os livros Êxodo, Números, Deuteronômios, eles são livros de muita simbologia, né? Porque até esses fenômenos que eles viam, a descrição é uma descrição do que eles conseguiam perceber, porque eles não tinham muitas vezes palavra. Lembra, João, no Apocalipse? Então, ele vê avião, como é que ele ia descrever? Então, era gafanhotos, né? Ele não conhecia outras palavras, né? Não tinha palavra na época, né? Então, aconteciam muito mais fenômenos físicos do que hoje em dia, com toda certeza. Aqui ele está Miriam, falando... Oi. no livro Missionários da Luz, Alexandre faz uma garganta Isso. com o André Luiz, pedindo ao André Luiz para avaliar, para imaginar toda a anatomia, enquanto ele modelava o ectoplasma para fazer uma Isso. garganta. Isso aí, Solange, Lembra? lembra? Isso mesmo. Então, eles podem fazer isso, mas é muito ectoplasma, né, que o médium, né, tem que Sim, o médium estava disponibilizar. doando, tinha um É, terceiro médium doando. sim, é muito, muito fluido, né? A gente não tem mais, né, como o Peixotinho, que foi fantástico, né? A gente teve espíritos encarnados aqui, né, que foram fantásticos na possibilidade de doar ectoplasma, né? Você vê que agora, acho que Peixotinho foi um dos únicos. O Chico começou a fazer esses fenômenos, né, de materialização e Emmanuel falou para ele: você pode parar, você está gastando os seus fluidos e não é essa a sua missão. Você tem outro trabalho para fazer. Porque ele teve materialização do Emmanuel, de Bemé e de outras pessoas. E essa é uma coisa que chama muito, porque é muito bonito de se ver, né? Você tem a contestação das coisas acontecendo. Com o Eusapio Paladino foi assim, só depois que aquele italiano pesquisador viu, inclusive a mãe dele foi materializada, né? Aí que ele acreditou, que ele já tinha escrito em jornais contestando muito e ridicularizando o espiritismo, né? Naquele começo, né? Foi eu lembrei e esqueci, o italiano. Depois eu lembro. Então, ele, na verdade, quando ele constatou que não tinha jeito, que aquele fenômeno da Eusapia era verdadeiro, ele deu um maior impulso para que as coisas acontecessem, porque ela foi super pesquisada em vários momentos, em montes de lugares, em montes de países, com cientistas, pesquisadores fantásticos, né? Oi, Alvinho. Alvinho? Almeida, Oi. isso daí foi por volta de tantos anos. Tá falando da Eusapia? Não, tantos anos essa história está acontecendo antes de Cristo ou depois de Cristo? Aqui nesses que eu estou trazendo, Êxodo, Número, muito antes de Cristo, é lá no Velho Testamento. Cristo vai aparecer no Novo Testamento. Isso é no Velho Testamento, não. Ó, Números, o outro foi, tá vendo? Êxodo, era livros da época de Sim, Moisés, tá? Foi muito tá. antes. É só para me É, ter essa. Motivo aqui está 22,9. é Eu no, pensei. não, é no livro Números, que faz parte do Ah, Pentateuco, tá? De ah, tá. Moisés.
Então, eu não vou É. ler isso, é só para vocês saberem que em todo o Velho Testamento está cheio de materializações, né? E aqui trouxe uma do Chico lá, né? Que, na verdade, olha só, quem mandou não ler. Materialização de espírito. Aí ele não dá o médio, olha que bacana. Desmaterialização verificada em 64, Uberaba, contando com a presença do médio Chico Xavier. Mas não dá quem era o médio, gente. Eu não sei. O médio é esse aqui, que está aqui. Olha só, saindo da boca, sai da boca, do nariz, dos olhos, qualquer orifício, sai esse. Tá vendo? Opa. Essa substância aqui que parece um algodão, tá vendo? E aí aqui o espírito como se vestisse da substância que o médium está eliminando. Tá vendo? Tá vendo aqui? Então, isso chama ectoplasma, tá vendo? E isso, o espírito se veste, vamos dizer assim, com essa substância, então ele se materializa. E muitas vezes você consegue pegar nesse espírito, ele deixa marcas de mão, tá? Já mãos e espíritos já foram, eles colocam em parafina quente e os espíritos põem a mão na parafina quente, depois bota a mão na água, põe na parafina até fazer um molde. Foi Marcelo, né, que trouxe um molde para a gente quando ele fez Peixotinho. Ele trouxe um molde que ele fez com parafina lá, que é uma coisa que ele usa lá para odontologia. Aqui, né, eu não sei, mas alguém já presenciou algum fenômeno? Estou falando de efeito físico, gostaria de presenciar, né? Que impressão que tem? Como é que é? Vocês já viram? Tem alguém que já viu um fenômeno desse? Já, gente? Não? Eu não. Eu não. Eu acho difícil, né? Então, acho que só eu assisti, mas assim, Miriam, oi, nós assistimos, Bebel. eu tive o privilégio de ver. Na Acho casa que do você Ricardo. Estava junto. Nós isso estávamos mesmo. juntos. Isso, na casa do Ricardo, não foi? Com o Lívio? Ex- Exatamente. Pois é, gente. O que eu não sei como a Bebel vê, mas eu vi assim, uma luzinha azul que andava. Ela ia de um lado para o outro, era que nem uma chama azulzinha, pequenininha. E ele fez tratamento. E a única coisa que eu senti num dado momento eu estava sentada e a entidade passou por mim. Aquela luzinha aqui, eu senti raspar. Sabe quando raspa uma coisa grossa, que nem uma coisa de juta na sua perna? Assim, era uma coisa assim pesada. Eu senti raspar assim pela minha perna, pelo joelho, assim, quando ele passou por mim. É como se ele tivesse, que nem uma roupa de franciscano, assim, daquela juta. Era mais ou menos assim. Foi a única coisa que eu vi e houve um transporte, né, Bebel? Porque a Bebel, filha do Abel, recebeu uma flor, né? Era a mesma flor que tinha lá fora na casa do Ricardo, e ela recebeu a flor. Você lembra disso? Lembro, lembro. E, E em relação ao que eu presenciei, foi assim também, uma luz bem assim, como se fosse assim, bem azulado, um azul gostoso isso, e próximo do coração. muito bem. Uhum. E eu também tive essa impressão de que me arranhou assim na minha panturrilha, sabe? Aham. Passou tudo aqui, passou alguma coisa assim que me esbarrou igual você. Foi assim Então, O um que... momento muito é, bonito para nós, é muito emocionante, porque a gente estava recém-chegado na doutrina, né, Miriam? Nossa, E era muito. que o movimento espírita aqui em Angra tinha atividade direta, e essa atividade que nós presenciamos foi na Semana de Kardec, né? A gente fazia um Pô. mês, né? Eu acho que Cleia estava junto, Cleinha. A Cleia devia estar junto, viu? Você está sem memória, Cleia, mas com certeza você estava junto com a gente.
Devia estar. Então, e quando ele traz a flor para Bebel, a gente achou que fosse materialização, mas não foi, foi transporte. Ele pegou a flor lá de fora e botou para dentro, né? Muito legal. Então, gente, a gente não vai mais ver isso, viu? Pode ter certeza. A gente viu uma coisa que dificilmente a gente vai ver de novo. Então, vamos lá. Então, vamos lá ver o significado do batismo, né? Então, o simbolismo do batismo é muito antigo e ainda continua a ser utilizado por diferentes interpretações religiosas e filosóficas nos dias atuais. Então, ele fala: em sentido amplo, é considerado como marco inicial de alguma iniciação espiritual, representativo de um novo estágio de vida, assinalada formal e solenemente por meio de práticas ritualísticas. Então, assim, tem algumas religiões de quando a pessoa, você está frequentando, mas quando você quer se tornar realmente participante daquela reunião, você então é batizado. É nesse sentido, né? Então, você está se iniciando, se comprometendo, vamos dizer assim, a fazer as práticas daquela reunião, a religião, de ser, né, alguém que está ligado àquela religião. Tem muitos, né, evangélicos, eles batizam assim, com água, né? Tem templos que, inclusive, tem uma espécie de piscina, né? Que a pessoa entra ali, é um batismo que o adulto, inclusive, né, se banha. E tem outro sentido mais estrito, que toda iniciação designa, por meio de rito, as condições para ser admitido em sociedades secretas ou custo de mistério. Então, aqui é quase a mesma coisa, né? Que são iniciações e meio de ritos. Por exemplo, vou falar maçonaria. Maçonaria tem uns ritos para iniciação, que eu acho que no batismo não é um dos ritos, mas eles têm vários ritos para aquele candidato ser admitido, né? E o batismo aí, no caso dessas outras igrejas, também é como se fosse um rito de entrada, né? Você está sendo... Filha, Oi? outra coisa que eu ouvi esses dias numa palestra é que, além do batismo, também quando você adentrava a uma religião e que gostaria de, né, ser mais um membro, você também mudava de nome. Ah, olha só. Aham. Paulo, né? Era Saulo, passou a ser Paulo. O Pedro era Simão, passou a ser Pedro, né? Ele era Simão. Então, eu ouvi isso também, que é uma coisa que eu também não sabia Mas eu acho que dessa. o Simão não era Simão Pedro mesmo o nome dele? Olha só, Ah, ô Bebel, no meu entender, o Paulo ele só mudou de nome, não é porque ele mudou, porque ele quis romper com tudo aquilo que ele tinha sido até então, né? Ele mas o rompeu. Deus não Oi? era Levi? Oi? O nome de Deus era Levi, não era, não? De quem? Do Mateus? Sim, acho que era assim, ele mudou de nome. Então, porque na verdade, essa questão da mudança é para você, que nem vamos supor, Kardec, ele não poderia estar usando Hippolyte Leon Denis Rivaio, porque ele já tinha uma vida com esse nome, ele já tinha livros escritos, ele era conhecido como pedagogo, como professor. Então, para assinalar uma mudança, né, do que ele fez dentro do espiritismo, ele muda o nome. Mas eu acho que não é uma necessidade, assim, um ritualismo da religião. Toda religião fazia isso. Depende de cada pessoa, né, que quer romper ou então que precisa é, romper mesmo com aquilo que ele fez. Kardec ficou para trás, aquele professor, aquele didata, tal, tal, tal. E daí, então, ele começou com uma outra fase da vida dele. Às vezes é um marco de mudança, né? Que pode ser esse rito de passagem. Não, lógico, foi um rito de passagem. Mudou, rompeu, então mudou o nome. Pode acontecer também, né? Eu, alguém tem algum... Poderia, dá licença, poderia ser um exemplo também, eu sei que no plano espiritual, mas Carlos Chagas, aí o André Luiz, aí como se trata de espírito, seria diferente? Entende o que eu Eu estou entendo, perguntando? mas na verdade,
eles podem, se quiser. Mas o que aconteceu com o André Luiz foi que, quando ele começa a escrever, ele ainda tinha uma parentela carnal aqui, então por isso que eles deram uma escondida no nome dele, você está entendendo? Para não ficar. Porque, assim, o que aconteceu com o Humberto de Campos foi um exemplo para eles não fazerem mais isso, porque Humberto de Campos continuou no mundo espiritual a psicografar com o nome de Humberto de Campos. Aí o que aconteceu? A família falou: não, nós queremos direito autoriais, porque é meu marido, é meu pai, é meu, sabe? Então isso levou na justiça. Foi uma coisa muito desagradável que aconteceu, né? Se arrastou, justiça, advogado, foi uma confusão. E aí Humberto de Campos falou: tudo bem, vou começar com o meu nome, Irmão X. Então, ele começa, depois dessa querela toda, a assinar Irmão X, para não ter mais esse problema. Então, muitas vezes, não é nem um rito de passagem, é porque eles ainda têm parentes aqui, e isso para não ficar, sabe, todo mundo ir na casa dos parentes. Então, eles acabam evitando também. Nesse caso, sim. Mas se eles quiserem trocar de nome, você vê, Emmanuel, o que Emmanuel faz? Ele nunca chamou Emmanuel em nenhuma das encarnações dele. Não tem nenhuma daqui conhecidas para a gente, desde a época do Egito, que ele tem o nome de Emmanuel. Mas ele se deu esse nome, que tem um significado muito bonito, que eu não lembro, mas é alguma coisa, está em Deus, tem alguma coisa assim no nome de Emmanuel. E ele se apresenta sempre com a roupagem do Publius Lentulus, lá do primeiro século. E já reencarnou até, inclusive, como Padre Manuel da Nóbrega. Mas ele não se apresenta como Padre Manuel da Nóbrega, que foi uma das últimas encarnações dele e uma encarnação que ele se elevou. Por quê? Por causa que, quando ele encontrou Jesus, lá em Publius Lentulus, ele não aceitou, né? Ele não acreditou, não aceitou. Então, ele guarda isso, tipo assim, sabe? Toda vez eu olhar, eu quero sempre para frente, eu não quero ficar aqui do jeito que eu estou. Então, tem vários motivos, você está entendendo? Que eles podem, enfim, mudar de nome, mas não é uma coisa assim, é assim. São motivos diferentes, no meu entender. Podemos seguir? Então, ele fala aqui que todo batismo é uma iniciação, mas nem toda iniciação caracteriza um batismo, independente das formas e rituais. O costume de batizar não tem sua Olha, o costume de batizar não tem sua primeira origem no cristianismo. Então, o batismo é uma iniciação? É. Mas nem toda iniciação, como eu até falei da maçonaria, eles não batizam, não é um batismo, né? É uma iniciação. Tem vários rituais de passagem, os judeus têm muitos rituais de passagem, né? E não tem nada a ver com a questão do batismo, né? E ele fala que a primeira não foi no cristianismo, que ele fala que as regiões orientais, que são muito mais antigas, né? Elas conhecem o banho de purificação nos rios sagrados. Exemplo, Eufrates e Ganges. Naquela época podia ser, né? Mas hoje, se entrar no Ganges, você vai sair cheia de problema, né? Porque o rio é muito sujo. E eles continuam entrando no rio. Ali eles jogam seus mortos, ali eles fazem tudo. Então, eles são muito mais antigos, né? Então, eles tinham esses banhos de purificação. O batismo do Cristo significa, simultaneamente, purificação espiritual. E, segundo Paulo, quer dizer, simultaneamente, por quê? Foi um tipo de iniciação e ali houve uma purificação espiritual, segundo eles, né? Segundo Paulo, o banho de imersão do batismo cristão é símbolo da morte e ressurreição do Cristo. Olha que interessante. Então, Paulo fala que esse banho que Jesus fez por imersão, do batismo cristão, ele é símbolo da morte do quê? Daquele espírito, né? E ressurge como Cristo, quer dizer, era a mesma pessoa, né? Mas como simbolicamente ele era alguém comum até aquele momento, né? Ele era um espírito, um homem comum que
lá, ficou dos 12 aos 33 anos lá na carpintaria do pai, segundo Haroldo, ficou lá trabalhando na carpintaria do pai, porque ele, com 12 anos ele deu aquele trabalho na Páscoa, ele foi lá na sinagoga, e Maria perdeu dele, quando voltou ele estava lá ensinando para os para as pessoas lá, enfim. E aí a Maria ficou apavorada, porque sabia que eles iam se rebelar contra o Cristo. Então eles pediram para ele ficar quietinho em casa e ele ficou esse tempo. Então, tipo assim, aí ele voltou, agora ele ia começar a missão deles, né? Então, foi como se fosse um rito de passagem mesmo. Aquela pessoa até então desconhecida, né, que estava ali quietinha, ela ia iniciar, então, aquilo que ela veio aqui fazer. Então, acho que eu trouxe a mesma coisa, gente. Então, ele fala, é representativo de um novo estágio de vida, reintegrando-se à comunidade, porém transformado. Olha só, aqui já vem uma coisa interessante, porque ele fala um marco inicial de alguma iniciação espiritual assinalada por forma e solenemente por práticas ritualistas, que não precisa ser especialmente batismo com água, né? É representativo de um novo estágio de vida, reintegrando-se à comunidade, porém transformado. Então, Cristo foi muito exemplo disso, né? Ele era um novo estágio da vida dele, era a mesma pessoa, mas que ia mudar dali para frente, ele ia assumir o papel que ele veio aqui fazer, né? Ele estava sendo reintegrado à comunidade, agora transformado, porque agora realmente ele ia começar. Então, tem muito isso, né? As pessoas às vezes se batizam com essa proposta, né, de ser transformado, mas nem sempre a gente cumpre as propostas que a gente está ali para fazer, né? Nem sempre dá certo, nem sempre a gente cumpre, né, essa proposta. Então ele fala assim: o batismo que João ministrava e a que Jesus se submeteu, por exemplo, constituía na ablução ou lavagem do corpo, fato material destinado a simbolizar a purificação da alma pela humildade, pelo arrependimento, de que era prova a confissão pública de faltas e crimes cometidos. Olha só, gente, a pessoa ia lá se batizar, era uma coisa como se você se purificasse, porque você, ao confessar os seus crimes, suas faltas, você tinha que ter humildade, né? De se arrepender, de contar para as pessoas, né? Aquilo que você, pelo menos, entendia que era uma falta, um crime perante a lei ou perante as tábuas, né? E aí, então, isso também tinha a ver com a humildade, que não era fácil, né? E ele fala assim, a efetuar-se pelo batismo em fogo e em Espírito Santo. Porque, eu não sei por que ele falou aqui em fogo, porque isso está lá no Saião, não é do livro aqui nosso, né? Mas essa questão do fogo é muito simbólica para eles também, né? E Espírito Santo, na igreja, eles sempre simbolizam por essa pomba, né? Porque quando a pomba surgiu, então essa pomba, você viu que alguns deles chamavam de Espírito Santo, e ficou isso como Espírito Santo, essa pomba do simbolismo. Então, a proposta do Espiritismo de libertar os seres humanos de adoção de simbolismos, rituais e manifestações de cunho externo tem como finalidade ensiná-lo a cultivar os valores imperecíveis do espírito, ampliando sua visão espiritual, que identifica as causas e reflete as consequências. Então, o que ele está falando? Não adianta a gente ir lá se banhar, tentar falar que vai se purificar, se isso ficar só externamente. A gente não vai fazer mais nada diferente dos fariseus, né? A gente, externamente, você faz uma coisa, mas você não muda, né? Você não se liberta dos seus vícios, das suas dificuldades, daquilo que você faz, né? Ontem mesmo eu estava pensando aqui, né? Que a gente
às vezes o Evangelho, né, a gente lê e fala, ai, que texto lindo, esse texto é tão, me eleva tanto, esse texto, assim, legal. E aí? Sabe? O Evangelho não é um local de contemplação, é um lugar que, na verdade, é para tirar a gente do, do nosso quadrado, né? É para tirar mesmo a gente do conforto. O Evangelho não é para a gente ficar, ai, que lindo, espetacular. Não, ele veio aqui para tirar a gente do conforto, para falar assim: olha para você, você precisa se modificar. Você precisa. E foi o que João fez, libertai-vos, né? João fez isso. Ele estava ali tirando as pessoas da zona de conforto delas. Sabe? Olha o que vocês estão fazendo, vocês não estão mais seguindo as leis de Moisés. Então, ele foi fazendo isso, relembrando a eles que eles estavam desviando do caminho. E o Evangelho tem essa propriedade de nos mostrar as nossas falhas. Então, por mais lindo que seja o texto, ele tem um objetivo muito maior, que não é da gente ficar, ó, sabe, naquela coisa de. Não, é para a gente, ele tem que tirar a gente do conforto, ele tem que tirar a gente, sim. Ele é o João falando para a gente que a gente precisa caminhar, né? Sair dessa dificuldade. E aí ele vem falando sobre a doutrina espírita, né, que respeita as tradições culturais religiosas. Essas tradições culturais são religiosas ou não. Já se tem a maçonaria, não tem nada com religião. A proposta do Espiritismo é de libertar o ser humano da adoção de simbolismo. Sim, a gente não tem cultos exteriores, né? Inclusive, assim, tem gente que se incomoda da gente ter uma fotografia da Meimei no centro. Mas por que nós temos a fotografia da Meimei? Porque todo mundo pergunta, o que é Meimei? Quem que é Meimei? A gente fala, Meimei é essa entidade, esse espírito, e esclarece. A gente não está lá com o quadro da Meimei para a gente falar, ai, Meimei, para a gente adorar Meimei, para a gente fazer reverência. Não é isso. Meimei está lá porque as pessoas não sabem quem é Meimei. Então, quando as pessoas perguntam, Meimei é essa entidade que está aqui. Então, é diferente, tá? Por mais que a gente evite de colocar quadro, qualquer coisa em centro espírita, nem em casa espírita, é diferente, tá? Então, ela tem como finalidade ensiná-lo a cultivar os valores imperecíveis do espírito, ou seja, né, a finalidade do espiritismo é essa questão que eu trouxe mesmo, né? Da gente não é só entender, ah, legal, eu sei, não, é muito mais que isso. Ah, que bom que eu sei, entendeu? Entendeu, então vamos vivenciar, né? A proposta é essa. Você estuda para entender, você entendeu? Então agora vamos vivenciar, não é? A gente ainda está naquela coisa de entender. Então, com isso, é ampliar a nossa visão espiritual, é dilatar a compreensão da vida. Isso é muito legal, né? Então, a gente não cobra nada, ninguém aqui cobra, o Espiritismo não proíbe nada, mas cada um, através do esclarecimento, da compreensão da vida, vai se modificando. A proposta é essa, de modificar de acordo com a compreensão que a gente tem da vida. Então, isso é muito interessante, né? Então, aqui eles vão falando que a religião tem por finalidade conduzir o homem a Deus mediante a instrução que permita o progresso moral. Então, a gente é instruído, nós progredimos, e aí nós vamos, então, ser conduzidos a Deus. A tendência das criaturas é transformar o roteiro evolutivo, que exige esforço, renúncia e sacrifício. A tendência das criaturas é transformar esse roteiro evolutivo, que exige esforço, renúncia e sacrifício, em atos litúrgicos, até que outros recursos, inclusive o sofrimento, venham conduzi-lo à senda da evolução, e um desses preceitos é o chamado batismo. Então, a diferença da gente é que a gente entende essa transformação desse roteiro evolutivo, que exige, sim, renúncia, esforço, sacrifício, sim, porque para a gente mudar de conduta, para a gente sair da nossa zona de conforto, a gente tem que se esforçar, tem que fazer renúncias e alguns sacrifícios, não tem saída. Mas a gente espera que os atos litúrgicos favoreçam isso para a gente, se a gente entende que é só o batismo pode nos ajudar
a nos transformar, isso não tem a ver com o espiritismo, né? Porque a gente não pode delegar ao batismo que eles transformem a gente, ou a gente aceitar um sofrimento que a gente não entende, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, ele fala que na purificação do espírito, porém, o processo consiste na reforma íntima. Por isso que é esforço, renúncia, sacrifício, porque para a gente se reformar, e olha, gente, que nós já estamos há mais de 2000 e muitos anos, né? Que Jesus veio, que ele trouxe, né? E a gente está aqui ainda com dificuldade. Então, aí ele fala, não é com ligeira cerimônia que se purifica o espírito milenar, modificando-lhe a personalidade. Nunca. Não é, a gente sabe disso. Você pode tomar banho, você pode se batizar diariamente, que se você não entender a vida, se você não entender como é que as coisas funcionam, a gente não vai melhorar, né, gente? Não tem saída, né? Então é complicado isso, a gente precisa prestar atenção. Então, o que vocês acham? Você acha que haveria mesmo necessidade de Jesus se submeter ao ritual do batismo? Seria? Ô, gente, está todo mundo dormindo? Tá bom, eu vou responder. Então, por que... Eu, eu, Oi, acho, oi. eu acho que sim. Por que, Alvin, que você acha que ele tinha necessidade? Porque todos nós estamos aqui para aprender. Se ele for batizado, ele poderia aprender muito mais, ou não? Você acha que você foi batizado? Eu fui. Se você Eu acha que se você não tivesse sido batizado, você não teria aprendido? teria. Você seria diferente do que você é hoje? Não. É. Então, eu acho que todo mundo que está aqui foi batizado. Alguém não foi batizado que está aqui, gente? Cristiane e Eric, eu tenho certeza que foram. Eu nem sei, eu sei que a Cris está aí. Eu fui. Com certeza. Pais católicos, né? Cleia, não sei, não. Jorge foi batizada? A Miri Simone foi batizada? Sim, sim. Ah lá, todos nós, a maioria, porque a maioria dos nossos pais, se não eram católicos praticantes, eram católicos. Né? Meus pais, nunca vi meus pais ir na igreja, mas fazia parte, né, gente? Calma aí. Isso não tem nada a ver, não, né? O espiritismo vem dentro do catolicismo ou não tem a ver alguma coisa? Não, o batismo Não, é da religião católica e não, tem não, protestantes também que batizam. não. O espiritismo vem dentro do catolicismo ou não tem Não, não tem nada. nada a ver com o catolicismo. Então, É que a maioria de nós começou no catolicismo, sim, mas que não tem nada a ver, né? Então, a gente já até falou que Jesus se submeteu a essas tradições, porque eram tradições judaicas, né? E Jesus não veio, ele não falou que ele não veio modificar a lei, ele veio dar continuidade. Então, ele não queria romper com a lei que já existia. sim. Então, ele queria fazer transformações a partir do que existia. Então, lá, conforme as tradições judaicas, o Messias, que ninguém distinguia de outros homens, como eu falei, até então, ele era alguém normal, comum, né? Devia permanecer desconhecido até que um dia seria manifestado como Messias por Elias que havia voltado à Terra. Então, quem é Elias, gente? Por que ele fala Elias que havia voltado à Terra? Eu já falei, Elias foi a reencarnação de João Batista. João João Batista. João Então, é isso. Toda vez que a gente João fala o João, tem Batista. uma vírgula. Porque você vê, a gente fala tanto João Batista que a gente acha que é sobrenome dele. Não é.
Quando o Espírito falou para o Gabriel, falou para o Zacarias que ele ia ter um filho e ia chamar João, ele não fala que o filho dele ia chamar João Batista. Fala, você vai chamar João, ponto. Certo? Então é isso. Então Jesus, até aquele momento, ele ficou incógnito. Como uma pessoa normal, aquele marceneiro, filho de José, Maria, enfim. Aí, Teria feito algumas curas pequenas que não tiveram repercussão, né? sim, ele tinha algumas Alguns, alguns características que fenômenos, então, né? isso, tem um diálogo de Maria e Isabel, que ela E reclama de Jesus, e até de João também, porque eles ficam nas estradas, conversando com o andarilho, conversando com todo mundo. Jesus levava aqueles homens famintos para dentro de casa, e Maria ficava preocupada, porque ele era uma criança, né? Conversava com todo mundo, e aí ali ele vai consolando, ele tinha uma fala de consolo, e ele via quem era necessitado, levava para casa, sabe? Tipo assim. Então, ela falava que ela ficava preocupada com ele. E aquele episódio da Páscoa que eu contei foi grave, porque ele discutiu com os maiorais da lei, sabe? De igual para igual, assim, até de maior para menor. E eles não admitiram, foi muito ruim. E um deles, que eu não lembro qual foi, falou para Maria: segura esse menino, porque a coisa vai ficar ruim para ele. Né? Eles não entendiam como é que ele sabia tanto. Eles não conseguiam entender. E às vezes aquilo que você não entende, você tem medo. Né? Quando Herodes mandou matar as crianças, porque ele achava que Jesus vinha para tirar o reino dele. Ele não entendia que ele não queria esse reino material, mas ele foi porque não quero saber, né? Eu vou matar todo mundo para garantir que eu continuo aqui, né? Reinando por muito tempo. Então tem isso também, né? Então ele foi batizado. Então foi nesse batismo, o batismo foi tão crucial, porque foi nesse momento que João percebeu de quem se tratava e quem estava ali entendeu que ele era o Messias. Que isso já estava também nas escrituras, né? Em muitas escrituras vinha se falando que o Messias ia chegar, o Messias ia chegar. Só que eles esperavam um Messias guerreiro, um rei, né, com coroa e tudo. Mas na escritura estava isso, estava em todas as escrituras, né? Então, e quando a Elisa perguntou até, né, por que que Jesus fez a transfiguração? Porque, na verdade, na transfiguração, Jesus dá uma dura nos discípulos, que ele fala assim, que Elias tinha voltado, mas eles tinham muita devoção a Elias. Elias era uma figura de nome, de peso, e João não. Eles não deram muita bola para o João, eles não deram as credenciais que João merecia. Muito pelo contrário, sabe? João, para eles, não era ninguém. Ainda mais do jeito que se vestia, né? Tudo que ele fazia. Então, eles não deram. Aí Jesus mostrou para eles, tá vendo? Ó, esse é o Elias que voltou. E vocês não deram, não foi só a igreja depois que não deu valor, não. Os discípulos, apóstolos ali, ninguém deu muito valor para o João, não. Aqui ele está só voltando falando, né? Que foi bonito isso, que quando João percebe, aí ele fala que quem tinha necessidade de ser batizado por Jesus era ele, João, e não ele, João, batizar o Cristo. Mas o Cristo falou para ele: deixe estar por enquanto, pois assim convém cumprir toda a justiça. Olha só, Jesus estava esperando o momento exato. Por isso que João consentiu, entendeu e batizou. Porque apesar dele ter se mostrado ali, ele ainda demorou um pouquinho para começar o que ele ia fazer. Ele demorou um pouquinho ainda, né? Então, ele falou para João: aguenta aí, vamos continuar, que a gente, mais daqui a pouco eu começo, né? Então, ele fala: com o ato simbólico do batismo, Jesus se fez visível entre nós. Então, chegou aquele que nós estávamos esperando, né? O caminho a ser trilhado para alcançar no reino de Deus. Ele persiste, permanece entre nós, não nos abandona e nos guarda o despertamento com seu imenso amor. Tudo isso está no livro. Então, com ato simbólico
do batismo das águas do Rio Jordão, Jesus se fez visível entre nós e anunciou o caminho a ser trilhado para alcançarmos o reino de Deus. Já falei isso. E olha que interessante, gente, eu ia perguntar para vocês, alguém percebeu que Jesus nunca batizou, gente? Ou tem algum lugar que vocês já leram que alguém foi batizado pelo Cristo? Não, Olha que interessante, ele não usava essa prática, deixando nem claro Pedro. que encerrava com João, olha lá. A prática do batismo, você vê, Jesus, para seguir os preceitos da lei judaica, para seguir tudo aquilo que os profetas falavam, anunciavam dele, ele se deixou batizar. Mas acabou. Dali para frente, quando eles perceberam quem ele era o Messias e ele ia começar a missão dele, acabou. O batismo morreu aí, você está entendendo? E nem depois, ninguém nunca mais batizou. Não teve mais batismo, porque quem batizava era João. João foi decapitado, acabou. Jesus começou, João foi decapitado e acabou. A igreja que começou a reviver isso, né? Ela começou a reviver de uma forma bem diferente da intenção do João ali, mas eles que reviveram esse pedaço. A Igreja Romana. Mas depois as pentecostais, todas elas, muitas delas também têm essa mesma prática, né? A igreja, na verdade, católica, ela batiza a criança, né? E as outras costumam batizar os adultos, né, que entram para a congregação deles, né? Eu não sei se as crianças eles devem batizar também, né? De pais que já são batizados na igreja, eles devem batizar os filhos, né? Mas da Os filhos têm os filhos que pedem, não é ah, qualquer filho. não É sabia. filho que é criado dentro da igreja. Eu sei porque eu atendo muita gente evangélica. Então não é o Então, bebê. não é o bebê, não. Ele, Tá. vamos supor, ele entrou, se sentiu bem ali, participa de um coralzinho, entendeu? Larará, Aí ele vai parará. ser batizado. Aí ele pede, mãe, me batiza. Porque aí o Aí, significado desse batismo é diferente do significado da Igreja Católica, de tirar o pecado da criança, que a gente nasce em pecado sim, o pecado original que original. Não é é essa ridículo. dos pentecostais. Olha só, é bem mais interessante, não é? No meu parecer, esse tipo de batismo é mais interessante do que você batizar um bebezinho. Sim, volta mais ao significado de João Sim, o Batista. sim, de você ser o rito de entrada, aquela coisa toda, bem legal, porque ele já está consciente do que ele quer, né? Pode até mudar, Não é mas bebezinho, não. Bebezinho eles não, então, ele não pode até batizam, não. mudar, né? Mas naquele momento é o que ele enxerga, o que ele quer. Então ele verbaliza, né? A vontade dele e o que ele quer. É bem interessante, isso eu não tinha pensado nisso, não. Mais alguém tem alguma opinião? Aí só tá, isso daqui eu trouxe porque reforçando, né? Oi? A minha avó fez uma promessa quando eu nasci, se eu sobrevivesse, eu ia ser batizado lá em Aparecida do Norte. Ah, Aí, tá. aí foi meus padrinhos, a família toda, minha avó. Eu fui batizado no domingo e voltei no mesmo dia. Assim, Ah, sim. Isso é muito a do, comum do católico, né? De fazer promessa. é, O duro é quando aí, faz promessa para o outro cumprir, né? Sim, meu Agora, filho tinha ficado no CTI um tempão. Aham. Aí sim, Minha deve... sogra fez uma promessa de que ele ia ser batizado lá em Aparecida do Norte. sim, dá para entender isso. Com certeza, né? Aí eu falei assim, não vai não, porque meu pai está idoso, minha mãe está idosa,
Não dá para ficar viajando todo mundo para lá, para Aparecida, para batizar 2 crianças e voltar, não. Aham. Vai ser aqui mesmo, com a presença dos meus pais, da senhora, de todos os X que quiserem e desejarem ir. É. Porque essa coisa de promessa, sei lá, tem umas coisas assim. Minha Não, sogra. eu nunca fiz promessa na vida e nunca Não, mas acreditei em promessa, que eu você sempre faz achei promessa para o uma. outro cumprir. Por exemplo, a enfermeira que está cuidando da minha sogra, ela tem gêmeos, e eles também tiveram um nascimento muito complicado. Aí o pai fez promessa, mas a promessa, em vez do pai fazer uma promessa para ele cumprir, ele fez promessa que os meninos não iam cortar cabelo até 7 anos. Gente, os meninos são uma gracinha, mas eles têm cabelo, ela faz trança que vai até na padaria dos meninos. 7 anos, eles nunca cortaram o Jesus. cabelo. Olha que situação, Ah, gente. Eles são uma ah, gracinha, os dois. Mas, ainda Ah, bem. então, por que que ele não deixa eu fez passear promessa com para eles, que ele? vai voltar tudo passado máquina. Porque aí agora eles vão cortar. Por que que assim não fez para ele? Sabe? Faz para o filho. Eu até entendo qual é o pensamento, mas, gente, Ah, né? mas, A- mas, mas eles são gêmeos? São Ou, gêmeos. Agora, quem eu escutei esses dias, se é que eu escutei certo, né? Que eu estou um pouco assim meio que fora do ar, mas parece que a Ana Maria Braga foi batizada aí, onde Jesus foi Ah, batizado, né? foi. Eu vou trazer Esses dias, o. né? Sim, sim. Eu tinha feito os slides, mas eu achei um vídeo de uma menina que é Aline em Jerusalém. Ela fala português e acho que não sei se ela nasceu no Brasil, deve ter nascido, tal. A mãe acho que é brasileira, o pai é de lá. E ela mora em Israel, casou em Israel, tem filhos, e ela faz e ela fez, porque eu tinha achado, né? Eu não sei se vai dar tempo, porque eu escutei o vídeo do Celestino, né, do professor Celestino Severino, e eu fui buscando tudo, né, fui pegando, e tinha montado o slide, mas ela mostra, é muito interessante, gente, é muito interessante. Eu não sei se dá tempo, porque ele tem 16 minutos. Então, vamos lá. Apesar de João Batista, filho de Isabel e Zacarias, conhecer Jesus, pois este fazia parte do núcleo familiar, isso eu já falei, mas eu estou trazendo para a gente entender. Ele desconhecia ser Jesus o Messias de Deus. Fazia-se necessário, pois que o aviso dado a João sobre a identidade de Messias se cumprisse. Então, foi nesse, tudo aconteceu, né? Quer dizer, foi um rito de passagem mesmo. Foi aí que morreu o homem para nascer o Cristo, né? Tipo assim. Aí ele estava pronto para o. Formatura da faculdade. Pronto, aí. Então tinha um tempo, eu não sei, né? A gente não tem noção por que que ele esperou 33 anos, ou foi até João, né, conseguir, não sei. Tem aí toda uma coisa que a gente não sabe, mas que foi necessário esse tempo para ele começar. Não sei se muito novo ninguém ia dar bola para ele, como com 12 anos realmente ele sofreu até. Então, tá, isso aí o João está falando de novo. Então, lá em Kardec, lá no Evangelho, ele fala: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar dos homens, torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Então, esse é o texto que está lá no Evangelho, né? Capítulo 1, item 9, falando então da moral do Cristo, né? Que é isso aí, o evangelho dele, o que que ele trouxe naquele evangelho, né? O que ele exemplificou foi para a nossa renovação. A gente precisa entender isso e a gente precisa, né, estabelecer, difícil, né? A questão da solidariedade, do amor ao próximo, ainda tá, a gente está com muita dificuldade de muita coisa, né? De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Então, isso está tudo lá. Aí Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá.
Mesmo juizado e comprometido, humilhado, perseguido e crucificado, ele persiste, permanece entre nós, não nos abandone, nos aguarda o despertamento com o seu imenso amor. Tá aqui, tadinho. Ai, será que estamos, gente? Algum evento especial para Jesus fazer brotar no nosso coração a caridade e o amor? Será que a gente quer que ele volte aqui para falar assim, agora nós vamos, vamos nos batizar? Será que é isso? Vamos esperar, né, que a gente... Então, gente, olha só, são 20 e 26. O vídeo tem 16 minutos. Vocês preferem que eu coloque o vídeo? Porque ela explica tudo. Eu coloco o vídeo no grupo e vocês olham, e depois qualquer coisa a gente discute. Porque o que acontece? Ana Maria Braga, quem acompanha, eu vi algumas coisas. Ela não foi aqui, onde é o verdadeiro local onde Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ela foi em Israel, porque, na verdade, esse lugar aqui não fica em Israel. Não fica, já fica na Jordânia, ok? Então, o batismo de Jesus não se deu no que hoje é o território de Israel. Ele se deu em outro lugar, que é a Betânia, além Jordão. Então, é aqui um lugar muito mais simples. Lá onde ela foi, Israel fez, sabe, anfiteatro, tem tudo lá, sabe? É uma baita e mega estrutura, né? E aqui a estrutura é mais simples. E o que é interessante daqui, gente, deixa eu ver, eu vou trazer, depois vocês veem. Tá vendo, ó? Essa daqui, essa é a Betânia, essa não é a Betânia de Israel, né? Essa é a Betânia além Jordão, tá vendo? Como Jericó, não fica em Israel, não fica no território de Israel, eles já ficam no território da Jordânia. Eu só vou trazer. Então, olha aqui, esse daqui é Jericó. Ah, não, Betânia além Jordão, tá vendo? O que é interessante aqui, gente? Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui é onde é Israel, que é o Ardenite. Ardenite é onde eles falam que foi o lugar que Jesus se batizou, mega chique, tá vendo? Tudo uma estrutura enorme, tá? Que as pessoas entram e se batizam. Então, deixa eu só vou mostrar para vocês que não vai dar tempo. Só que ele foi batizado aqui. E o que tem de interessante é que o Rio Jordão, nesse trecho especialmente, separa Israel da Jordânia. Então, o que vocês estão vendo de corda aí é a separação de Israel e da Jordânia, que antigamente não se podia ir aí porque era um território muito minado, tinha tantas minas que isso não era possível a visitação. Aí eles retiraram, tal, ainda tem alguns lugares que você não pode passar, mas abriram para visitação. Então, aqui, tá vendo as cordinhas? Então, é assim, você atravessa nadando, né? Andando, eu não sei que profundidade tem, mas olha raso. Porque de um lado é Israel, do outro lado é a Jordânia. Tem guardas. Essa menina, ela conversa com com as duas guardas israelitas, que eles cuidam, porque ali é fronteira. Você não pode passar, porque era fronteira ali. Então, aqui é o lugar verdadeiro onde foi descoberta, super, sabe? Onde, então, tá vendo? Ali é Jordânia e lá de cá é Israel. É bem interessante. Aqui eu trouxe outras ruínas, tal, mas que essa ruína, elas são as ruínas que descobriram, né, os manuscritos, né? Então, tem um monte de caverna, muito interessante, sabe? Esses lugares lá. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos nessas cavernas, não sei nem ler esses nomes, né? Que ficam ali perto do Mar Morto e que tem esse território. Foi uma descoberta por um acaso, gente, sabe? Um menininho descobriu, foi uma descoberta assim, bem por acaso, né? Então, aqui é esse lugar, tá vendo? Onde essas ruínas que tem um Mar Morto.
Então, é E isso. parece que seria um grupo essênio, né? Que Parece que sim. teria, Então, que teria O próprio escondido João lá, tem né? alguma coisa da questão deles também ter participado João dos atentados. Evangelista, né? Sim, Ficou lá e na. o Batista também. Ele era nazireu, então eles têm algumas coisas assim semelhantes. Eu vou É, deixar o link lá, gente, que é bem legal, porque ela vai filmando e vai contando, e ela sabe muito a história, então é muito legal. A hora que o professor, você viu, Ardenite, cheia, assim, e o outro é bem tranquilinho, assim, sim, tá bom? Acho que a tá Márcia bom. precisou sair, porque ela está mandando recado aqui, depois eu vejo. Outras pessoas caíram também, né? A Miriam Simone caiu. Ah, não, Miriam está aqui. Então, gente, eu vou deixar lá o link, é bem legal vocês. É 16 minutos e é de uma. Você consegue ver certinho, ela mostra muito bem, ela vai filmando, ela chega a conversar com as duas guardas é, que fazem a segurança ali, sabe, do território de Israel. É bastante interessante. Ok? Então, Jorge, já que você está aí, faz a nossa prece para a gente encerrar esse momento, por favor. Ai, eu estou entupida hoje. Bom, é, apesar de ter entrado já bem atrasada, mas foi a hora que eu cheguei aqui à casa e peguei um pouquinho do estudo, venho acompanhando, e vamos então encerrar mais uma noite de estudo do ESD, né? Gratos pela oportunidade bendita do aprendizado, de poder rever toda essa trajetória, né? Todos essas personagens, essas pessoas que passaram pela vida de Jesus e que Jesus passou pela vida delas, e como essa história chega até nós. E isso é muito importante para a gente, para o nosso conhecimento. Então, a gente agradece a Deus, agradece a colaboração dos nossos amigos espirituais, dos benfeitores, que sempre nos acompanham nessas reuniões, permitindo com que a gente tenha um entendimento e que nosso conhecimento vai se ampliando e a gente vai modificando as nossas atitudes, modificando o ambiente à nossa volta. Também pedir por aqueles que não puderam participar, que estejam em paz nesse momento, né, que possam também, depois, na oportunidade, assistir para continuar conosco nessa caminhada. Então, Senhor, gratos estamos, pedimos permissão para ensinar essa reunião, para terminar essa reunião, e que cada um tenha uma semana abençoada. Que assim seja, dou graças a Deus. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos vocês.